pessoal, tudo bem com vocês? Quantas vezes você errou e achou que você não podia mais orar? Quantas vezes o seu erro te fez se afastar de Deus? Se você já se sentiu assim, esse vídeo é para você. A busca pela falsa perfeição te afasta de Deus. Esse vídeo não é só para você, é para mim também. Porque nessa jornada cristã, nós começamos a observar algumas coisas que acontecem e que me incomodam particularmente. Esse é um tema que eu venho refletindo esses dias e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões, alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. Quando a gente peca, quando a gente erra, a tendência é que a gente se afaste de Deus. Mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar como isso é prejudicial na nossa jornada, no nosso relacionamento com Deus e também uma estratégia do inimigo. Vamos começar lendo em Hebreus 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Existe uma mentira sutil que o inimigo lança na nossa mente. Você errou, você é um pecador. Agora, para que você vai se relacionar com Deus? Para que você vai orar? Ele nem vai te ouvir. Essa ideia de que a gente só pode buscar Deus quando estamos perfeitos, quando estamos certinhos, é uma mentira diabólica. Vamos ler outro trecho da Bíblia, que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aqui está falando de Jesus. A gente erra e ao invés da gente buscar a Deus, porque precisamos dele para melhorar, para cada vez nos santificarmos mais, a gente se esconde. Achamos que é errado orar, ir à igreja e adorar a Deus. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Perfeito nessa terra, nesse mundo, só existiu um, que é Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até o nosso último dia de vida, nós seremos pecadores. Mas o que Deus espera da gente não é perfeição. É consciência dos nossos pecados, arrependimento e que a gente tente se afastar cada vez mais do mal, evitar o pecado. Mas isso não quer dizer que a gente não vai mais pecar no caminho. O verdadeiro cristão é aquele que cai e se levanta, se arrepende, pede perdão e continua na luta, porque a jornada é assim. Enquanto a gente estiver aqui no mundo, nós teremos aflições, nós teremos erros, nós teremos pecados. E eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é passando pano pro pecado, não. E também não é um incentivo ao pecado. Pelo contrário, aqui eu estou falando da forma como a gente encara o pecado, da forma como a gente encara o pós-erro. A nossa tendência é nos afastar de Deus e quando a gente erra, nós precisamos ainda mais da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Só assim a gente vai melhorar. Quanto mais afastados, pior vamos ser. Então não faz sentido isso. Aquela ideia de, eu só vou fazer jejum quando eu estiver perfeito, ou só vou orar quando eu estiver perfeito. Isso não existe. Você não vai ter relacionamento com Deus nessa terra, nesse mundo, se você só esperar estar perfeito para se relacionar com Ele, porque não existe perfeição aqui. Não existe. Só houve Jesus aqui nesse mundo e foi perfeito. Nós não seremos. Nós não somos santos. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. E é um processo. Provérbios 24, 16. O justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios tropeçam na calamidade. Outro versículo, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui, nesse último versículo que eu li, é muito explícito que após
né, o nosso ato pecaminoso, nós temos que buscar Deus, né? Aqui fala, busca Deus, confesse seu pecado para Deus, peça perdão, porque Ele vai te perdoar, né? Ele é fiel, Ele é justo, tá na palavra que Ele vai nos perdoar se nós chegarmos até Ele e falar, Pai, me perdoa, fiz tal coisa, me ajuda a melhorar, me ajuda a não pecar, me afasta desse mal, né? Ele é fiel e justo para te perdoar e vai te ajudar. Aqui, ó, e nos purificar de toda a injustiça. Então, Ele vai te ajudar. Se você pede ajuda, se você se arrepende e se você vai até Ele pedir ajuda, Ele vai te ajudar. Deus quer filhos sinceros e não atores religiosos. Ele conhece a sua luta, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu arrependimento, Ele sabe que você vai errar, mas Ele quer que você volte correndo para Ele, não que fuja com vergonha. Lembra, lá em Gênesis, o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles se esconderam. Olha só, reflete. Será que se eles fossem até Deus e falassem, sim, nós erramos, nós desobedecemos ao Senhor, nos perdoe por isso? Não, mas ao contrário, sabe o que eles fizeram? Eles se esconderam, colocaram a culpa um no outro, né? Adão colocou a culpa na Eva, Eva colocou a culpa na serpente, ninguém admitiu o seu erro, ninguém falou, sim, erramos, nos perdoe, te desobedecemos. Não, eles não fizeram isso. Vamos ler agora Salmos 51, versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando você entende que você precisa de Deus porque você erra, porque você é pecador, a liberdade entra. Os religiosos dizem, seja perfeito para se aproximar de Deus, mas o Evangelho diz ao contrário, venha como está, e eu te transformarei. Em João 8, versículo 32, fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus 9,12, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Se você está se sentindo longe de Deus por conta de um pecado, de um erro, lembre-se, o que te afasta não é o erro em si, é permanecer longe de Deus por conta desse pecado, desse erro. Se você errou, se você pecou, tenha consciência do seu erro, volte, peça perdão, levante-se. Você não precisa estar perfeito para se relacionar com Deus, até porque não existe ser humano perfeito. Você precisa estar arrependido e sincero. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se essa palavra conversou com você, comente aqui. Eu não vou esperar estar perfeito para me relacionar com Deus. Manda esse vídeo para um amigo, para um familiar que está afastado de Deus. Talvez ele só precisa lembrar do amor, da graça e da misericórdia de Deus, que é perfeita.